Olá, pessoal! O tema de hoje é limites das crianças. Com o passar dos anos, vivemos grandes transformações na cultura e nos valores da sociedade. Entre essas transformações, houve o questionamento para a educação mais repressora, fazendo com que os pais muitas vezes deixassem de impor limites aos filhos, por medo de errar, por medo de frustrar os seus filhos, mas não sabendo que a falta desses limites faz também com que os filhos não tenham um bom desenvolvimento na sociedade. E quem está aqui para falar com a gente sobre isso são as psicólogas Sandra Assunção Arthur e Josiane Ramos Ferreira, que já estiveram aqui no Entre Linhas e hoje estão aqui para falar com a gente sobre esse assunto tão importante. Gente, obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez, é um prazer ter vocês aqui. Obrigada, nós que agradecemos, não é, Sandra? Sim, é um prazer estar com você, Sandra. Igualmente, Josi. Que bom, gente, é um assunto muito importante, não é? A gente tem notado no decorrer do tempo, com tantas mudanças na sociedade, que os pais muitas vezes acabam esquecendo um pouco de colocar esses limites nos filhos, não é? Com essas mudanças na educação. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas transformações que ocorreram ao longo do tempo. Quando você fala sobre isso, Priscila, eu pensei muito na educação tradicional, que foi antes de 1960, né? Nos meados aí, 1959, 60, onde era uma educação tradicional. É muito interessante quando eu atendo pessoas de mais idade no consultório, eles me contam muito, é muito comum dizer, naquela época meu pai só me olhava e daí eu já entendi o que ele queria dizer. Ou a minha mãe também só me olhava e não deixava eu ficar junto com os adultos, né? A criança tinha que ficar escondida num canto. E hoje é diferente, né? Hoje a gente vê que os pais, eles perderam um pouco essa autoridade. Não quer dizer que aquele olhar, aquela autoridade fosse tão bom, porque também tinha uma violência, tinha um não contato com a criança. Eles falam muito isso no consultório também, né? O aconchego, o carinho, esse amor, eles não viveram como filhos, porque era uma educação mais rígida, mais autoritária, né? Tudo era determinado naquela época. O pai sabia qual era o papel dele, a mãe também, a professora também, era tudo muito bem estabelecido. E eles naquela época, eles tinham já conceitos muito próprios. Lembrei de uma situação aqui, se a avó estava fritando um bolinho e a criança chegava e comia um bolinho pronto, ela ficava brava, porque os outros iam murchar. E se a criança falava, não, mas eu comi esse, não comi aquele lá, por que vai murchar? Ah, você está querendo saber mais que eu? Vai murchar e pronto, acabou. Não tinha questionamento, não havia questionamento, Aquela né? questão assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, até na escola as crianças se escreviam com a mão esquerda, elas apanhavam para escrever com a direita. Era uma coisa assim muito rígida, muito pré-estabelecida. Então as crianças já sabiam para onde iam, os pais também. Hoje já não, né? Hoje as crianças ganharam mais autonomia, os pais perderam a autoridade. Nós como pais temos que rever nossa posição, porque a gente se perdeu nesse caminho. Querendo fazer uma educação muito diferente, a gente acabou perdendo a autoridade. Então naquela época era uma autoridade grande, a autonomia dos filhos pequena. Agora a autonomia está grande e a autoridade está pequena. A gente precisa resgatar essa autoridade e saber que disciplina e amor tem que caminhar junto. Nem só disciplina e nem só amor. É muito comum hoje os pais falarem, eu dou muito amor, dou muito carinho, dou muita atenção, mas não fala tanto do limite, da disciplina, porque eles ficam com dó, com medo de traumatizar a criança. Exatamente. E a disciplina, o limite, é um ato de amor. É interessante pensar nesse limiar agora, porque antes a criança ela tinha que obedecer, né? Era aquela educação que tinha que obedecer. E não se falava tanto em autonomia. Se a gente for pesquisar historicamente, nos quadros as crianças não eram representadas como crianças. Nas pinturas elas eram vistas como mini-adultos. Elas eram vistas como mini-adultos. Então não eram vistas como crianças e não se pensava que ela tinha voz, tinha sentimento, né? Tinha que obedecer. Então hoje elas buscam esse limite, elas pedem esse limite porque é uma forma de amor, dos pais demonstrarem o amor, e os pais, por temer perder o amor da criança, às vezes acaba deixando de colocar o limite e a criança acaba fazendo muitas vezes o que quer, chorando demais, se excedendo demais, e os pais não conseguem suportar essa angústia da criança,
Que tudo que a criança precisa é que um adulto suporte sua angústia e lhe dê a segurança de que tudo vai ficar bem, que tudo vai dar certo, que vai passar, se caiu, se machucou, alguém que dê a mão. É essa segurança que eles precisam e às vezes falta. E chega na escola, os professores também acabam se perdendo, tanto os pais quanto os professores. Não tem essa distinção entre papéis, porque a educação acaba sendo terceirizada e a formação humana, né, de quem é essa responsabilidade? Fica aquele jogo, sendo que a responsabilidade é de ambos, colocar limite, e tem uma forma de colocar limite, por medo como era antes, por punição como era antes, né? O que se ganha, né, com as formas que a gente coloca limite? Ou um limite colocado com segurança, que o filho vai confiar de conversar com o pai, abrir uma porta de diálogo, né, para conversar e colocar, entre tantas questões, muitas que já foram discutidas aqui, né? A questão da sexualidade, as descobertas. O que eu percebo, assim, falando com vocês, é realmente essa questão de permitir que a disciplina caminhe junto com o amor. E eu acho que, às vezes, os pais não conseguem permitir que esses dois caminhem juntos, né? É como se fosse, por exemplo, eu vou falar não para o meu filho, ele vai mudar o comportamento dele comigo. Assim, convivendo na sociedade, vendo diversas famílias, é isso que eu percebo, é isso que eu sinto. Parece que a sociedade, assim, antes aquela sociedade, né, que é autocrata, né, que é daí que vem a inspiração tanto para os pais quanto também para a escola, né, que vem aí do militarismo, né, essa educação que vem com essas influências do militarismo. Tanto nós vemos no nosso modelo escolar, sim, um modelo que se construa autonomia, que seja uma educação democrática, que dê voz para essa criança também, porque ela também participa. E a autonomia das crianças é uma coisa muito importante, que a Sandra está falando, né? Porque realmente eles sentem que eles têm um lugar, que eles têm voz. Agora, o que eu vejo muito hoje é que os pais, ou por cansaço, ou por muito trabalho, por não ter tempo, eles acabam deixando que a criança tenha essa autonomia e confia muito na autonomia da criança. E ela não é madura para tomar várias decisões. Tantas responsabilidades, não é? E o cansaço, eu acho que é algo que os pais sentem muito hoje. Né, o trabalho, como que a nossa sociedade se organizou. Esses dias eu vi uma mãe descendo na porta da escola com a mochila de um, a mochila de outro, segurando um, segurando o outro. Eu falei assim, meu Deus do céu, todo dia, né? E tem que fazer o lanche. Todo dia a mesma coisa, né? não é? Vai chegar o final de semana, ai meu Deus, vamos ter 2 dias para descansar. O cansaço eu acho algo muito importante que tem a ver com a dificuldade dos pais colocarem limite e deixam muito as crianças acreditando muito na autonomia deles, dando graças a Deus que eles estão autônomos, só que eles não têm a maturidade, né? Então a gente precisa filtrar toda vez. E a tecnologia também entrou como uma forma, tá lá no computador, no celular, no tablet, apaziguar, né? Enquanto isso eu vou fazendo outras coisas, né? Que é algo também que a criança vai se alimentando daquilo, ela vai copiando aquilo que ela ouve, parecendo que ela tem alguma maturidade, né? Às vezes ela assiste um desenho maior para a idade dela, fala coisas maiores, a mãe fala, nossa, olha como ela já sabe, né? Ela está só copiando, imitando, ela não tem ainda a maturidade, né? Então a gente também tem que cuidar um pouco da nossa vida, da nossa saúde, para a gente poder estar disposta também, né, a colocar esse limite. A gente fala dos pais, né, dessa questão dos pais conseguirem impor disciplina e colocar amor ao mesmo tempo, mas a gente também precisa entender a dificuldade, é o que você estava falando, precisa entender a dificuldade que os pais estão passando durante o dia, né? E quais são as atitudes desses pais que estão fazendo com que as crianças assumam responsabilidades cada vez mais precocemente. Enquanto você fala, eu lembrei dos adolescentes, lembrei muito dos adolescentes, que os pais querem, já que eles têm toda a responsabilidade do mundo, querem que eles vão bem na escola, que eles tirem notas boas, né? E muitos dos adolescentes hoje que pegaram bem a mudança da geração dos pais e que os pais nessa adaptação, né, nesse novo mundo que a gente entrou, acabaram super protegendo, mimando mais, porque saía para trabalhar, deixava o filho com a babá ou na escola o dia inteiro, aí voltava, não queria frustrar a criança.
Nós, né, então, a gente tem que rever isso e conseguir conversar também com o filho adolescente, porque esse é um problema que eu vejo da nossa geração agora. Os pais exigindo muito, porque lembram deles quando adolescente. Nós, na minha época, eu já trabalhava com 14 anos. E isso não é bom ficar falando para eles, porque eles estão num mundo diferente, eles precisam ser ouvidos e os pais acompanharem o desenvolvimento deles até eles chegarem na responsabilidade. Pode reparar, não sei se você concorda comigo, Sandra e Priscila, mas assim, a gente olha para um adolescente hoje, eles têm muito jeito de criança ainda. Porque eles foram super protegidos, foram mimados. A gente acabou fazendo isso com eles. Né? Ou deixando de lado, né? Ou super protegido. Parece que não tem um... Os pais não conseguem chegar. Um equilíbrio, eu acho. Que não existe um equilíbrio. Ou a criança não tem a devida atenção que ela precisa, é exatamente isso que você falou. Ou ela é protegida demais. E eu acho que nos dois casos acaba atrapalhando o desenvolvimento dessas crianças para a sociedade, porque a gente está em uma sociedade em que ela muda a cada segundo, não é? E a gente tem que se preocupar mesmo em preparar essas crianças para o futuro. O período da adolescência é um período que mexe realmente muito com os pais, né? Os adolescentes, já não são crianças, mas também não são adultos para assumir certas responsabilidades, mas já são cobrados. Eles têm que escolher uma profissão para prestar um vestibular, para uma profissão que você vai viver, passar a sua vida toda. Lógico que muda de interesses, mas são 4, 5 anos numa graduação, né, para decidir, e às vezes não é bem aquilo que eles querem. Não tem uma maturidade emocional ainda para tomar uma decisão, mas a sociedade tem essa pressão para trabalhar. O que você vai ser? E todo esse descobrimento, e o corpo, e as mudanças do corpo, e os hormônios, e os pais. E essa situação, essa vivência faz com que os pais retomem as suas próprias experiências. Então é muito delicado, né? É um desafio. Muita cobrança, é um desafio, muita cobrança e muita desaprovação que eu vejo também. Ah, você não consegue fazer isso, né? Um sentimento que eles têm de inutilidade. Isso é muito grave também, né? Porque os pais já queriam que eles já conseguissem resolver o que vão ser no futuro, porque a sociedade é muito rápida e a gente está muito acelerado. A sociedade, né, cobra demais, não é? Cobra demais, né? Cobra quando muito. Não buscam a autorrealização nos filhos. Né? De repente aquela frustração daquele sonho, daquela profissão, aquele sonho que ele não conquistou antes, aquela profissão, e espera que o filho... Também, só mais um detalhe que eu acho importante a gente conversar dos adolescentes, como eles, a fase deles, eles se juntam com os amigos e se afastam mais dos pais, os pais às vezes ficam muito chateados com isso, que eles são silenciosos com os pais, e aí eles estão só no grupo de amigos, às vezes os pais deixam, só que esse silêncio é um pedido também de atenção. O adolescente de hoje, que eu falo que é diferente do adolescente quando eu estudei na faculdade, a teoria da psicologia, mudou muito. O adolescente de hoje, ele fica quieto, mas ele quer ser achado pelo pai, pela mãe, ele quer que o pai ouça. E na hora que vai ouvir, o pai vai ver que ele está num corpo grande, mas ele está muito infantil, por ele ter sido mimado, sobreprotegido, ou até na questão do abandono pode ser também, né? Então, a dificuldade de lidar com frustração é algo que a gente tem que trabalhar, os pais têm que ajudar a entender e dar a mão para o filho e caminhar junto com ele. E abrir esse espaço, porque como falar dessa dor, como falar desse sentimento para numa família ou numa escola que não foi construído, né, essa relação não foi construída numa democracia, não se abriu espaço para a democracia, onde o aluno também tem voz, onde o filho também tem voz. Exatamente. E quando um filho fala alguma coisa para o pai, né, às vezes o pai não está preparado, porque na escola ensina muito hoje, né, que eu acho que é muito bom falar dos sentimentos, né, assim, nós estamos desenvolvendo ainda isso, sim, né, mas se o filho chega em casa e fala, ai, mãe, eu tô brava com você, eu tô com raiva de você porque você fez isso. Às vezes a mãe fala, meu Deus, meu filho, você não pode falar isso comigo de jeito nenhum, quem falou pra você falar isso comigo? Porque com meu pai não era assim. Porque com meu pai não era assim, eu não podia falar nada com meu pai. Essa história de falar com meu pai não era assim, trazer pra realidade de hoje, não funciona, porque pra eles não vão... Eles não estão nessa geração. Eles não viveram, né, naquela época. Eles estão vivendo agora, né? Nós que temos que nos adaptar nesse mundo, não são eles que têm que adaptar no nosso mundo, né? É verdade, é verdade. Eles têm essa necessidade de serem compreendidos.
têm essa necessidade enorme de serem compreendidos. A gente tem a impressão, especialmente nos adolescentes, que eles já estão com tudo resolvido, é um grande engano, né? E muito importante também os pais saberem que o desenvolvimento humano tem as suas fases. Às vezes eu vejo muito mãe falar de filho com 3 anos, 4. Meu Deus, não me obedece de jeito nenhum, não consigo colocar limite, não consigo falar nada, que nada resolve. Quando a gente olha a linha do desenvolvimento, dos 3 aos 4, 4,5, é a época que eles estão integrando a agressividade e eles não obedecem mesmo. Se ele tá com uma fubequinha no gato, a mãe fala, não é para atacar. Ele vai atacar todas que ele tá na mão. Ele não vai falar assim, ai, desculpa, não tem a culpa ainda, né? Então, às vezes a mãe também fica muito frustrada, porque ela tá tentando colocar. Mas nessa idade é a idade mais difícil. Então a gente tem que conhecer também um pouco do desenvolvimento para a gente não se achar a pior mãe do mundo quando a gente não consegue pôr um limite numa criança nessa faixa de idade. Depois já modifica. Né? E a criança não obedece nessa fase, então, pelo fato de descoberta, o que seria? Porque eles não aceitam? E eu falo isso baseado numa linha que eu trabalho, que é a linha do Winnicott, né? Que ele fala algo muito interessante, que nessa fase a criança está integrando a agressividade, então ela está testando a força dela. Então é muito importante essa fase, tanto que é a fase do morder, do empurrar, do brigar, porque ele precisa ver que se ele estraga uma coisa, depois tem uma reparação daquilo. Entendi. Quando ele quebra um brinquedo, vai lá e conserta, então ele está integrando a agressividade. Para na vida, quando ele sentir mal com alguma coisa, ele conseguir falar, ele vê que a pessoa não vai morrer porque ele falou alguma coisa ruim ou desagradável para a pessoa, porque precisou falar, e que aquilo tem conserto, aquilo continua, é a vida. Então ele se torna uma criança que não fica guardando tudo. Quando ele não obedece, a mãe tem que ter paciência, saber que essa fase vai passar e que ele, às vezes a professora fala, tá mordendo, a mãe fica arrasada, tá mordendo os amiguinhos na escola. Mas é natural essa fase, tem que dizer que não pode e tal, mas só que nessa fase é a fase de integrar a agressividade, ele está testando a força, né? A gente tem que saber disso para a gente lidar com eles, né? E os filhos aprendem não só com as palavras, né? Eles observam, principalmente a gente vê as crianças tanto na escola quanto na família, repetir o que os pais fazem, os gestos dos pais. Muito, né? Eles educando a boneca ali, brava com a boneca, né, repetindo. Então, assim, e quando os pais têm que lidar com essa frustração de não ser atendido em suas expectativas, de que o filho pare de morder, de que o filho obedeça. Então, aí volta naquela questão, os pais aprenderem a lidar com essa frustração, porque é um modelo para o filho também, de como lidar com a sua própria frustração, né? Os pais às vezes não estão conseguindo lidar nem com as deles. Nem com a própria. Que não é fácil, realmente, é muito difícil. Até porque morde lá o amiguinho na escola e vem a professora, aí vem a mãe do amiguinho. O que está acontecendo? O que está batendo no meu filho? Mas aí volta a questão da democracia, a importância do diálogo. E aí vem também essa questão da professora falar, porque o seu filho mordeu o coleguinha. E eu penso assim, como você disse que é uma fase de conhecimento da criança, a professora também precisa ter conhecimento sobre essa fase, não certeza. É? E não trazer isso simplesmente como um problema para a mãe, o que causa frustração. E quando a mãe entende assim, meu filho está mordendo, quem que ensinou isso para ele? Meu Deus do céu, que ninguém morde. Ele é sem educação, o que está acontecendo com meu filho? Ela começa a ficar desesperada como se isso fosse um erro. E isso não é um erro. Isso, se ele morde, falando na linha do desenvolvimento, ele está se desenvolvendo naturalmente. Então, ele está caminhando, né? Então, é um momento super importante, que tem que ser contornados por todos nós. Senão, a mãe briga com a mãe do filho que mordeu. Quem mandou seu filho morder o meu? Gera um outro problema, por falta de conhecimento. A gente precisa se informar, conhecer. Numa época de tanta informação, né, a gente precisa se concentrar e realmente entender, né, que hoje tem muita informação, mas a gente fica com muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem que realmente entender, especialmente quando o assunto é a educação de filhos, né? É verdade. A importância de abrir um diálogo, trazer esses pais, retomando o que a Josiane falou, trazer esses pais, abrir esse canal de diálogo entre pai e aluno. Porque é muito importante essa colocação que você fez, Priscila, porque às vezes os pais, os professores, aliás, têm muito a dizer sobre o filho. Imagina que aquela criança passa, na maioria das vezes, a maior parte do tempo na escola.
É o professor quem acompanha, É o professor não que é? acompanha, é o professor que vai lidar com as frustrações, é o professor que vai acolher muitas vezes a angústia, que vai perceber que aquele adolescente está passando por um sofrimento além do esperado, né? Porque existe sofrimento nessa fase da Sim. adolescência. São muitos lutos, são muitas mudanças e às vezes não acontece no mesmo ritmo, né? Não acontece porque cada pessoa se desenvolve de uma forma e existem as comparações, enfim, são muitos desafios e os pais precisam saber o que acontece na escola e também a escola ter essa conversa com esse pai. E a gente pode falar. Não, pode falar. A gente não achar também que as crianças de hoje, é que eu ouço muito falar assim, nossa, eles são muito espertos, né? Na verdade, nós estamos numa geração de muitos estímulos, não é? Mas o cérebro da criança, do adolescente, né, ele tem as mesmas funções. Nós somos uma sociedade muito estimulada, mas a gente precisa ajudá-los também a ter foco. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Elas ficam muito estimuladas também, quando está muito no tablet, no celular, né? E daí vai dando uma impressão que são crianças mais capazes do que as crianças de antigamente. Elas têm mais estímulos e a gente tem que tomar cuidado, porque super estimuladas, elas ficam muito ansiosas. Então nós estamos numa geração de muitas crianças e adolescentes ansiosos. Com ansiedade. Porque eles precisam conseguir focar. Eu acho isso uma coisa importante também. Com certeza. E, gente, diante de tudo que nós conversamos, a questão do limite, da disciplina, da atenção, do amor, como mudar esse cenário que nós estamos vivendo hoje? Porque hoje a gente sabe que o que a gente mais vê é realmente a falta de limite, né? E muitas crianças com excesso de responsabilidade sobre si. Como mudar esse cenário? Uma coisa muito boa que está acontecendo é a escola de paz, né? A escola de paz ela existe desde 1968, eu sou voluntária lá, a gente vai até as escolas e a gente chama os pais para eles participarem de palestras, para a gente ter esse bate-papo, que eu acredito que é nesse caminho que a gente vai conseguir mudar esse cenário. Quando a gente está junto com outros pais, divide as nossas angústias, sai daquele lugar, eu consigo tudo, eu sei fazer, não. Quando na realidade não sabe fazer tudo, porque não é? Porque a nossa sociedade está competitiva e ninguém pode falar que não sabe. Todo mundo fica bravo, né? Se alguém chega e corrige, a pessoa fica brava. Não, é meu filho, eu faço do jeito que eu quero. Então a gente tem que falar, nossa, eu acho que eu estou errando mesmo. E como eu vou fazer para mudar? Conversando com outros pais, que nem a escola de pais é uma oportunidade. Mas tem a escola de pais, mas tem outros grupos. Hoje em dia, né, Sandra, os psicólogos eles têm se organizado muito para fazer grupos de pais, para trocar ideia, para conversar e ver que nós temos que se adaptar nessa geração. Coisa que é certa para essa geração. A autoridade tem que ser resgatada e nós temos que permitir a autonomia, mas nós temos que ser maiores que os nossos filhos e não gerar tanta expectativa em cima deles. Acompanhar o processo natural, não superestimular, porque a sociedade já é muito estimuladora, né? Então, nesses encontros eu acho que a gente consegue muita coisa, a gente vai conseguir, eu tenho essa esperança de educar nossas crianças de hoje. Legal, Josi. Hoje tem outras ações também na escola que vem falar dessa forma democrática, né? As assembleias, que também são adultos ali que participam junto com os alunos para ajudar nesse equilíbrio, né? Para compreender, para resolver os conflitos, as situações que surgem, a justiça restaurativa, que também vem como não só uma forma de ajudar a lidar com os conflitos, mas uma maneira preventiva, abrir espaço. Que é um trabalho muito bacana e que a gente vai falar aqui. E pretende trazer paz, né, também, unir, né, os interessados. Então, os pais, a escola no geral, professores, direção, todos os envolvidos. É resgatar esse humano, né, que está ali. Eu gosto de falar que a mesma criança que está no nosso consultório é aquela criança que está na escola, é aquela criança que brinca na rua, nem tanto hoje em dia, mas que brinca, que está nos parques, que está com os filhos, que está... Então é o mesmo humano, estamos falando de humano. A gente
de resgatar as brincadeiras também, né, Sandra? Isso também é muito importante, não é? Elas se perderam com o tempo, com o passar dos tempos, né? A brincadeira, ela tem um papel fundamental. A criança, ela vai aprendendo a brincar como se organizar nesse mundo, como lidar com os conflitos, o ganhar, o perder. Então, ali que ela começa já a antecipar situações que ela vai viver na vida adulta. Então, é importante o adulto brincar junto com essa criança, orientar também. Tem crianças que aparecem no consultório com atraso na fala, atraso motor porque não corre, não brinca. Então precisa brincar, né? A criança precisa brincar e deixar um pouco a tecnologia, não é? Aprender também os limites, né, que fazer, mas também precisa brincar para ter um desenvolvimento mais sadio, para crescer de uma forma mais segura, ser um adulto seguro, para no futuro também conseguir fazer suas decisões de uma forma mais ponderada. Isso. É verdade, eu acho que essa troca de experiências, né, que vocês comentaram, é muito importante mesmo entre os pais. Eu acho que a troca pessoal, da gente conversar e trocar as experiências, é fundamental. É verdade. Gente, a gente precisa encerrar por aqui, mas eu acho que o nosso bate-papo foi ótimo. Com certeza ajudou muitas famílias aí em casa. Espero que nós tenhamos ajudado. E eu agradeço muito pela participação de vocês. Obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Foi um prazer. Eu espero poder receber vocês mais vezes aqui. Obrigada. Pessoal, obrigada. Espero ter ajudado aí as famílias que estão nos assistindo. E continue mandando as sugestões de vocês. Obrigada e até semana que vem.